Olá, tudo bem? Porque ninguém é predestinado e nem eleito conforme a Bíblia. Porque ninguém é predestinado e nem eleito conforme a Bíblia. Não. Isso é na cabeça de religioso. Os religiosos que querem se diferenciar do resto da humanidade. A pessoa, quando ela é religiosa, ela se torna um fariseu. Ela se torna orgulhoso, orgulhosa, igual eram os fariseus, os perseguidores dos cristãos. Porque somente eles se acham o último biscoito do pacote. Somente eles acham que eles são filhos de Deus. Claro, o Deus deles é Moisés, mas eles não sabem disso. O Deus deles é o acusador. É as leis de Moisés. Veja, eles abrem a Bíblia e vai lendo de qualquer jeito. Aí eles pegam lá o escrito, traz para hoje, depois de quase 2000 anos da fala, e eles se colocam nesse contexto, se colocam nessa situação. Mas não tem nada a ver. Só se você tem 2000 anos, eu não sei. Às vezes você tem 2000, 2500 anos de idade, eu não sei. Mas se você não tem, se você tem menos que 2000 anos, se você nasceu depois do ano 70, não é 1970, se você nasceu depois do ano 70, já vai fazer 2000 anos, esses escritos da Bíblia não tem nada a ver para você. Não tem significado algum, a não ser para fazer você ser orgulhoso. Então, com todo respeito, se você se acha um predestinado, um eleito, você é um fariseu, você é um orgulhoso. Efésios capítulo 1, versículo 11 e 12. Paulo, que foi realmente um eleito. Paulo, que foi realmente um predestinado. Porque de Paulo foi falado em Isaías. Paulo recebeu a revelação para pregar aos gentios. Ele foi predestinado. Ele foi escolhido lá atrás. Jesus de Nazaré foi um predestinado. Pedro, Tiago, João, Priscila, Áquila, Apolo, Timóteo, Tito, todos os que viveram nos últimos dias e receberam o dom do Espírito Consolador, eles foram predestinados, eles foram eleitos para aquela missão. Acabou. Porque desses que eu falei, quase todos eram israelitas. E o povo eleito do Antigo Testamento não foram gentios. O povo eleito, conforme os escritos judaicos, foram judeus. Eles contaram como sendo a eleição de Deus. Isso na cabecinha deles. Porque eu vou te mostrar alguma coisa aqui, talvez você entenda o porquê não tem esse papo de eleito e predestinado. Nos dias de hoje, esquece isso. Se você se considera isso, predestinado ou eleito, você é uma pessoa soberba, você é uma pessoa orgulhosa. Efésios capítulo 1, versículo 11 e 12. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. 12. A fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Estou com a voz muito ruim. Então aqui, em Cristo fomos também feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas. Ele foi predestinado para anunciar que a vinda do reino de Deus estava próxima aos gentios, conhecido como Evangelho. Jesus foi um predestinado na carne para levar ao conhecimento dos judeus que o vivo, que o caminho, a verdade e a vida estava nele, para os judeus, apresentando que o reino de Deus estava próximo. Evangelho. Marcos capítulo 13, versículo 20. Olha aqui, Marcos capítulo 13, versículo 20.
Se o Senhor não tivesse abreviado aqueles dias, ninguém seria salvo. Mas por causa dos eleitos que ele escolheu, Deus abreviou 3 dias. Quem eram os eleitos aqui? Eu e você? Os estrangeiros daquela época? Não. Os gentios daquela época? Não. Porque o juízo ocorrido em Jerusalém, que começou na Judéia em 66 e terminou na metade do ano 70, aquele julgamento foi para os eleitos, foi para a nação de Israel, foi para o povo hebreu. Os gentios não foram, nunca foi prometido nenhum juízo para eles, a não ser o juízo diário, instantâneo. Plantou, colheu. Pratica, recebe. O que você dá, você recebe. Então entenda. Jesus aqui estava falando dos eleitos segundo a concepção judaica. Eleitos é os que se consideravam os judeus, que se consideravam o povo eleito de Deus. Então, durante aquele juízo que ocorreu, que durou 3 anos e meio, que foi o grande dia do Senhor, se não tivesse sido abreviado, não tinha sobrado um judeu na terra. Todos os judeus teriam morrido quando Jerusalém foi cercada e sitiada pelo exército romano. A cidade de Jerusalém foi quase totalmente queimada. O templo não sobrou nem os alicerces. Não queira ser eleito, porque o pagamento dos eleitos foi aquilo lá. Foi a grande tribulação. Fica indo para um conversinho de pregador da graça, achando que você é eleito, achando que você é diferentão. Fica indo pela cabeça de pregador da graça. Não busque seu entendimento na Bíblia, não. Olha os eleitos aqui, da Bíblia. Os eleitos da Bíblia, quem era? 1 Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da diáspora, no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Que a graça e a paz lhes sejam multiplicados. Quem eram os dispersos, os eleitos? Eram as ovelhas que estavam sem pastor. Eram judeus. Eles, essas 2 cartas de Pedro, 1 Pedro, 2 Pedro, Tiago, 1 João, 2 e 3 João, foram escritas somente para os judeus, para os eleitos, segundo a presciência. Então Paulo e os demais foram predestinados para anunciar as boas notícias do reino de Deus que estava próximo nos últimos dias. O povo eleito da Bíblia sempre foram os judeus. Paulo era um eleito. Pedro, Tiago, João eram eleitos, segundo a ideia deles, porque eles faziam parte das 12 tribos. Eles eram descendentes das 12 tribos. Mas não existe mais predestinado a partir do ano 70 para cá. Porque em Apocalipse 11:15, a 7ª trombeta foi tocada e todos os reinos passaram a ser de Cristo. Por isso que nós estamos no Evangelho eterno. Por isso que nós estamos reinando no reino de Cristo, que está aqui, está em nosso coração, está em nosso espírito. Ninguém mais é predestinado. Você foi predestinado para falar, para entender Apocalipse 1:10, que aquele grande dia do Senhor foi o juízo. Não, eu nunca fui predestinado a nada. Eu nunca fui eleito a nada. Porque ninguém é predestinado e nem eleito, conforme a Bíblia. Isaías capítulo 42, versículo 5. Veja, se o Espírito está em um e não em outro,
Veja se Deus fez acepção de pessoas para colocar um espírito em um e em outro não. Isaías 42:5. Assim diz Deus, o Senhor que criou os céus e os estendeu, que formou a terra e tudo que ela produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está, alma. E o Espírito aos que andam nela. Onde é que está a acepção de pessoas aqui? Onde é que estão os eleitos ou os predestinados? Não está. A terra foi criada para os seus filhos espíritos, os espíritos que são filhos de Deus, terem experiência da natureza carnal, com prazo de validade. Cada um colhe aquilo que planta. Todos nós somos alma vivente. Todos nós temos um fôlego de vida. Todos nós temos uma vida, principalmente partindo do nosso cérebro. Não há acepção de pessoas. Não há alma vivente sem espírito. Segundo a Bíblia, não existe. Mas Paulo falou que era uma alma vivente. Cristo veio trazer. Claro que ele trouxe o espírito vivificante. Joel 2, 28-31. Nos últimos dias derramarei do meu espírito. Nos últimos dias. E o Espírito Santo veio nos últimos dias em forma de dons, vivificando a mente deles, anunciando que o reino de Deus estava próximo, curando, falando em idiomas, profetizando, conhecimentos, revelações. Esse foi o Espírito vivificante. Mas todo ser humano tem espírito, tem a alma que é o fôlego de vida e que se acaba na sepultura, juntamente com a natureza carnal. Somente o espírito volta para o Criador. Eclesiastes 12:7. E o pó volte ao pó de onde veio, e o espírito volta a Deus. O ladrão na cruz tinha espírito. Disse Jesus ao ladrão da cruz: ainda hoje estará comigo no paraíso. Porque o corpo do ladrão na cruz ficou pendurado. O corpo de Jesus ficou pendurado. O corpo do outro ladrão ficou pendurado. Ainda hoje estará. O paraíso é o reino espiritual. Assim como o espírito. Jesus diz: Pai, eu entrego o meu espírito. O espírito dos dois ladrões voltar a mesma coisa. Todo ser humano que anda na terra, todos são alma vivente, peixe, elefante, cobra, mas todo ser humano racional, ele é feito de fôlego de vida, de corpo e de espírito, que não é a alma. O nosso espírito é filho de Deus, é puro, santo, imaculado. Hebreus capítulo 12, versículo 9. Além disso, tínhamos os nossos pais humanos, que nos corrigiam, e nós os respeitávamos. Será que, então, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai espiritual para vivermos? Então, vou encerrar esse vídeo alertando, não dando conselho, alertando. Se você se considera um predestinado, se você se considera um eleito, sinto muito, você é um fariseu. Você ainda não passou do ano 70. Você ainda não passou pelo juízo ocorrido entre o ano 66 e a metade do ano 70. Você ainda se considera um predestinado, um eleito. Você ainda não alcançou Apocalipse, capítulo 21, versículo. Eu vi, disse João, no final do dia do Senhor, no final do tribunal de Cristo, eu vi novo céu e nova terra. Sinto muito, você é um orgulhoso, um soberbo, e você não conhece nada de Bíblia. Você está seguindo a cabeça desses pregadores da graça, que não entenderam ainda o dia do Senhor. Eles até falam que Jesus já voltou, mas e aí para mostrar? E aí mostrou como? Jesus falou que na volta dele iria ocorrer destruição.
e ocorrer incêndio. Jesus disse: eu vim para colocar fogo na terra, bem que eu gostaria que já tivesse aceso. Quando é que o fogo aconteceu? Quando chegou o grande dia do Senhor, de Apocalipse 1:10. Então, esquece esse assunto. Você está sendo ludibriado, você está sendo enganado. Tá bom? Me desculpa pela voz, mas é que eu preciso trabalhar, eu preciso passar conhecimento à frente. Peço humildemente que você venha curtir, comentar, compartilhar, se inscrever, se torne membro do canal lá embaixo. Se gostou, dá um valeu demais aí. Ajuda o trabalho da gente também. Tchau, beijo.